Meus irmãos, eu vou pregar hoje à noite na mesma temática que eu preguei hoje pela manhã, dando uma ênfase sobre esse assunto tão importante, porque eu tenho certeza que fará bem para a igreja diante do nosso contexto. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, misericórdia da parte do Senhor para entendermos a Tua Palavra, para sermos, ó Deus, transformados, direcionados, moldados, ó Pai, pelo poder do Teu Evangelho. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para nos fazer enxergar, entender, compreender a verdade do Senhor para a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo também, Senhor, esteja trabalhando em nossos corações, operando em nossa vida à medida que entendemos, ó Deus, as Tuas verdades, a Tua palavra. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o dia do Senhor é um dia importante, singular, relevante para a vida da igreja. Eu gostaria, portanto, de dar continuidade àquilo que eu falei pela manhã. Eu gostaria, portanto, de tratar sobre o dia do Senhor. Como nós já vimos, é o domingo, o primeiro dia da semana, o dia que nós devemos guardar para descansar e adorar. Eu gostaria de tratar novamente, tendo em vista algumas considerações. A primeira consideração é que nós não podemos ser uma igreja de membros com uma rotatividade, onde um membro vem no domingo e não vem nos outros, ou vem a cada 15 dias. Nós estamos plantando aqui a IPBU e o desejo do nosso coração é que essa igreja seja achada fiel diante do Senhor e seja uma igreja presente nos cultos dominicais. A segunda razão também, irmãos, é que às vezes há um entendimento equivocado acerca do culto, porque as pessoas acham que o culto é apenas uma programação de homens e que a gente pode ou não cultuar, que a gente pode ou não estar juntos como igreja. E não é isso que a palavra de Deus diz. E talvez esse entendimento equivocado possa nortear você a faltar alguns cultos. Isso não deve acontecer. A terceira consideração também é que, além de poder existir essa rotatividade, pode existir também uma compreensão: se eu venho para o culto da manhã, não há necessidade de vir para o culto da noite, ou se eu venho para o culto da noite, não há necessidade de eu vir para o culto da manhã. E isso é um pensamento equivocado no que diz respeito ao culto e aguardar o dia do Senhor. Como nós já vimos pela manhã, nós também vamos ver algumas considerações a esse respeito também na exposição
desse texto de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo de número 17. O tema principal aqui não é a cura desta mulher enferma há 18 anos. O tema principal aqui é a ação de Jesus no dia de sábado, no dia do Senhor, o dia que o povo de Israel deveria guardar. Lembra do quarto mandamento? Que o povo de Israel, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 7, 8, 9, até o 11, o povo deveria guardar o dia de sábado e santificar esse dia, que deveria trabalhar em 6 dias, mas no 7º dia deveria descansar e deveria então cultuar. Nós sabemos, irmãos, que esse dia aponta para o domingo, porque de acordo com Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, Moisés fala que esse dia era o dia da libertação do povo do Egito. Essa libertação aponta para uma libertação maior que aconteceu em Cristo. Jesus, ele foi crucificado, sepultado, e ao 3º dia, o primeiro dia da semana, ele ressuscitou. A partir daí, o dia da libertação é o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana. Em João capítulo 20, diz o texto que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. No mesmo capítulo diz também que os discípulos passaram a se reunir no dia do Senhor, o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, o domingo. Diz o texto também que na outra semana, juntamente com Tomé, os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana, em João capítulo 20, a partir do versículo de número 19. Nós, portanto, estamos diante de um texto que trata sobre esse dia e as características desse dia, que deve ser também norte para a nossa vida hoje, no sentido de observarmos o dia do Senhor e guardar esse dia que é o domingo. A primeira verdade, meus irmãos, é que o dia do Senhor é o dia de adoração. O dia do Senhor é o dia de adoração. Vamos ler o texto, versículo 10, acompanhe a leitura, veja o que diz a palavra. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, todos juntos, o versículo 11, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. A palavra do Senhor, portanto, diz que o Senhor ensinava no sábado, numa das sinagogas. Isto é, Jesus cumpria o mandamento de guardar o dia do Senhor, de estar na casa de Deus, aqui representada a sinagoga, de estar juntamente com seus pares, com seus irmãos, adorando o Senhor e ouvindo da palavra. Diz o texto que ele ensinava no sábado na sinagoga. Isto é, Jesus cumpria, ele ensinava. Em algumas traduções diz que costumava ensinar, ou seja, era um hábito de Jesus estar nesse dia, no dia do Senhor, ensinando na casa de Deus. Era um hábito do próprio Cristo. Esse hábito não vem simplesmente por causa de uma tradição judaica, não vem simplesmente por causa de uma tradição da sinagoga, mas esse hábito vem a partir de um entendimento da revelação de Deus, porque Deus revelou a sua lei, a lei moral, e a lei moral permanece até hoje. A lei civil foi abolida em Cristo, a lei cerimonial foi abolida em Cristo, mas a lei moral, que o mandamento, o quarto mandamento tem de guardar o sábado, guardar o dia do Senhor, que para nós é o domingo, esse mandamento foi revelado por Deus, é lei de Deus, e o próprio Cristo entendia isso, estava ali não revogando essa lei moral, mas estava cumprindo a lei moral do Senhor. Estava ali ensinando no sábado nas sinagogas. Era um costume, era um hábito do próprio Senhor Jesus.
O que me chama a atenção, irmãos, é que há uma unanimidade no meio evangélico que esse sábado aponta para o domingo e que a igreja hoje guarda o domingo, primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, o dia da nossa libertação. Essa unanimidade não é apenas no meio reformado, mas você vai ver pentecostais, até mesmo neopentecostais, tradicionais, reformados, neo-reformados. A igreja evangélica, ela é unânime em guardar o domingo, o dia do Senhor. E nós guardamos o domingo, o dia do Senhor, porque é uma convocação de Deus, é uma lei de Deus, é um mandamento do Senhor. Deus ordenou para que a gente guardasse esse dia. É uma santa convocação do Senhor. Em Êxodo capítulo 23, versículo 12, diz que é uma singularidade. Nós não devemos pensar em outra coisa nesse dia, a não ser descansar e estar na presença de Deus para adorar. Estar na presença de Deus para adorar. Meus irmãos, quando nós pensamos no Antigo Testamento, havia um dia específico, onde o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, um lugar reservado para o sacerdote entrar na presença de Deus, representando o povo, e ser então um modelo diante do sacrifício apresentado para todo o povo, representando a expiação do pecado de todo o povo de Israel. Diz a palavra que quando Jesus Cristo ele foi crucificado, ele morreu no Calvário, o véu do templo se rasgou. E todos nós em Cristo podemos entrar nesse lugar da presença de Deus, na habitação do Senhor, no Santo dos Santos, conforme diz o livro de Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua obra. Queridos, nós precisamos consagrar, santificar esse dia e dedicá-lo ao Senhor e não negligenciar esse dia, porque nesse dia nós estamos reunidos em santa convocação, em assembleia solene, para estarmos na presença de Deus, perante o Senhor. Nós não estamos aqui reunidos diante de homens, nós não estamos aqui reunidos diante de uma denominação, mas nós estamos aqui reunidos diante de Deus, na presença de Deus, perante o Senhor, o Deus eterno, o Deus salvador, o Criador, o sustentador de todas as coisas, aquele que é alfa e ômega, princípio e fim, como nós cantamos nesse culto. Ele está diante de nós. Nós não podemos negligenciar, portanto, o culto no dia do Senhor, no domingo santo, nessa santa convocação, porque foi Ele que nos chamou para estarmos adorando a Deus. O Senhor Jesus entendia isso, estava na sinagoga, como costumava fazer, era mandamento de Deus, era ordenança do Senhor. Nós estamos cultuando a Deus, não porque nós marcamos um dia qualquer para estarmos cultuando a Ele, não porque nós achamos que o domingo seria melhor, não, nós estamos cultuando a Deus aqui nesse lugar, reunidos como igreja, no primeiro dia da semana, porque é um mandamento do Senhor, é um mandamento bíblico, é uma convocação de Deus para nós. Ele nos convoca para estarmos reunidos aqui para adorá-lo. Não é uma agenda da igreja, mas é uma agenda divina. Não é uma proposta de homens, mas é uma proposta divina. Não é um convite do Senhor, mas é uma convocação do Senhor. Nós não podemos negligenciar. Quando nós faltamos o culto, seja por qualquer motivo que não seja lícito nas Escrituras, nós estamos pecando contra Deus, desobedecendo a Deus, negligenciando o sacrifício de Cristo. Ele abriu o véu, rasgou o véu, abriu acesso para estarmos perante o Senhor. A sua obra possibilita essa realidade de estarmos na presença de Deus, eu e você na presença de Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos negligenciar isso também durante o culto. Muitas vezes negligenciamos isso quando saímos do culto
talvez para ir no banheiro, ou beber água, ou fazer qualquer outra coisa secundária. Nós não podemos negligenciar. Nós estamos na presença de Deus, nem mesmo até por causas legítimas do ponto de vista humano e de trabalho, porque diz lá o texto, quando Marta e Maria estavam para hospedar o Senhor Jesus, uma estava atrapalhada, agitada de um lado para outro, tentando fazer as coisas da casa, e a outra estava aos pés de Cristo. Nós precisamos estar aos pés de Cristo, nós não podemos negligenciar a presença dEle. Eu tenho coisa para fazer, eu tenho coisa para realizar. Não, querido, pare tudo. Este é o momento de estarmos na presença de Deus, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Vamos parar tudo, porque pouco é necessário para estarmos na presença de Deus. Amém, irmãos? Uma coisa muito importante também é que o culto no templo, os sacrifícios nesse culto no templo, no Antigo Testamento, eram feitos pela manhã e no final da tarde, para a noite. O culto na sinagoga, de acordo com os historiadores, também seguia o mesmo modelo. Os sacrifícios eram feitos pela manhã, como também no final da tarde, ao pôr do sol. Em Êxodo capítulo 29, versículo 39, Moisés, tratando acerca do culto e da cerimônia do Antigo Testamento, ele diz: um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Esse modelo de culto e de cerimônia e sacrifício sendo apresentado pela manhã e pela noite, continua no templo, continua na sinagoga e continua até hoje. Não no sentido de que nós vamos sacrificar um cordeiro, não, mas no sentido de que pela manhã nós anunciamos a mensagem da cruz, à noite nós anunciamos a mensagem da cruz, de manhã nós estamos reunidos em torno de Cristo por causa da obra do Calvário, à noite também nós estamos reunidos em nome de Cristo por causa da obra do Calvário. Nós ceiamos de manhã, que é um símbolo do seu sacrifício, e nós também ceiamos à noite, que é um símbolo do seu sacrifício. Nós não podemos negligenciar o nosso culto a Deus pela manhã, como também à noite. Pastor, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho para fazer. Querido, se você negligenciar isso, você está pecando, porque o mandamento é 6 dias você deve trabalhar. No dia do Senhor, o sábado, e a palavra sábado significa literalmente Shabat, né? Dia de descanso. No dia de descanso você deve parar, deve descansar e deve estar na presença de Deus pela manhã e também à noite. Por que a gente faz o culto de manhã? Por que a gente faz o culto à noite? É simplesmente porque é bom? Porque a gente quer receber mais pessoas? Porque é estratégico? Não, nós fazemos o culto pela manhã e pela noite porque é bíblico. Nós fazemos o culto pela manhã e pela noite porque é uma ordenança do Senhor. Nós fazemos o culto pela manhã e pela noite porque vinha desde o Antigo Testamento e não foi revogado por Cristo no Novo Testamento. Por isso nós continuamos. O saltério do povo de Deus na Antiga Aliança era o Salmo. Hoje nós temos o inário presbiteriano, não é? O Novo. Os presbiterianos estão pobres, viu? Como é que é o nome do inário presbiteriano? Novo Cântico. Novo Cântico. Quantos aqui tem um Novo Cântico? A gente tem na livraria lá, para doação. Quem quiser, tá? Pega lá. Onde nós cantamos alguns hinos aqui, onde é projetado também, às vezes nem há necessidade de ter, porque é impresso também no boletim o hino. Mas no Antigo Testamento, o povo de Deus tinha um inário. Qual era o inário do povo de Deus? O livro dos Salmos. E no Salmo 92, abra sua Bíblia aí, Salmo 92. Como é que começa o texto? Como é bom render graças ao Senhor. No entanto, irmãos, Salmo 92, na sua Bíblia vai ter um título em itálico. Não é o negrito, mas é o itálico, que diz: sábado
Como é que diz aí? Cântico para o dia de sábado. Esse título está na Bíblia hebraica, inspirado. Cântico para o dia do Senhor, para o dia da Santa Convocação. Cântico para o dia onde o povo deve adorar a Deus. E como é que diz o versículo 1 e 2? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Juntos, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então é de manhã e à noite. Era o salmo que era cantado no dia do Senhor, no dia de descanso, no nosso domingo, por exemplo. De manhã o povo se reúne para anunciar a misericórdia e à noite para anunciar a fidelidade do Senhor. Isso subentende-se que o povo de Deus se reunia para cultuar de manhã e também à noite. De manhã e à noite. No Novo Testamento, irmãos, nós podemos também encontrar provas de que o povo não apenas se juntava de manhã, mas também à noite, porque em Atos 27 diz que Paulo pregou até meia-noite. Diz que Paulo pregou até meia-noite. O povo estava reunido para adorar a Deus. Ou seja, é um dia de adoração. Olhe para o texto, veja o que diz o versículo 11. É Lucas 13, 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Irmãos, essa mulher era uma mulher enferma. E lendo os comentaristas, a maioria deles vão comentar dizendo que ela não era endemoniada. O exemplo aqui desta mulher, a realidade dessa mulher, é que ela sofria por causa da permissão de Deus, do mal tocando nela, nessa enfermidade. Mas não no sentido que ela não era do Senhor, ou que ela estava possessa ou endemoniada, não é nesse sentido, mas é no sentido, por exemplo, de Jó. Porque o diabo, o inimigo, tocou também na vida de Jó pela permissão de Deus, e Jó perdeu tudo, inclusive a sua saúde. É nesse contexto, não no sentido de que ela não era de Deus, não era serva de Deus, pelo contrário, ela estava ali na sinagoga, ela estava na igreja daquele tempo, ela estava cultuando a Deus, adorando a Deus. Assim como Jó também, pela permissão de Deus, e Jó era um homem de Deus, um servo de Deus, recebeu também pela permissão de Deus essa ação do maligno que tirou a sua saúde, assim também essa mulher. No entanto, diz a palavra que essa mulher estava onde? Na sinagoga, ouvindo a palavra, adorando a Deus, mesmo com essa enfermidade de 18 anos, que ela não conseguia se endireitar. Meus irmãos, mesmo enferma, ela estava onde? No culto, na sinagoga, adorando a Deus. Ela não negligenciou, até mesmo diante da sua enfermidade, a adoração a Deus no dia do Senhor. Da mesma forma, nós não podemos negligenciar isso. Claro, existem certas enfermidades que há uma impossibilidade de estarmos reunidos no culto. No entanto, irmãos, há certas enfermidades, enfermidades que são bem simples no ponto de vista humano, que não deixa você vir para o culto, mas que dá para você vir para o culto. Por exemplo, quando uma criança está com uma certa dor de cabeça, leve, pequena, você manda ela para a escola, você manda essa criança para a escola, mas às vezes não manda para o culto. Quando você está empenhado em fazer alguma coisa, você pode até ter uma dor de cabeça, um calafrio, no entanto, isso não vai te impedir a fazer aquilo que você deseja fazer, a não ser que seja de fato uma enfermidade que impossibilita você de ir, senão você vai. Da mesma forma, isso deve ser uma realidade para nós, no culto, na igreja. Tem gente, irmãos, dando desculpa, muito pequena, esfarrapada, frívola, sem sustentação, sem argumentação. São explicações, não são justificativas.
E talvez você pode até enganar os homens, mas você não vai enganar Deus, porque Deus conhece a possibilidade de você estar na igreja, de cultuar o Senhor. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. E eu falo, irmãos, aplicando essas verdades primeiramente para a minha vida. Porque quantas vezes eu não fiquei abatido, apático em relação ao culto, a estar na presença de Deus, por um motivo ou outro que não é justificativa alguma de estar na presença de Deus. No entanto, irmãos, a palavra do Senhor confronta o nosso pecado para nós mudarmos de vida e estarmos na presença de Deus e não negligenciar o dia de adoração ao Senhor. Essa mulher era uma membro da igreja, fazia parte da igreja externa, porque estava lá em Israel, na sinagoga, mas também fazia parte da igreja interna. Ela era querida pelo Senhor, ela era querida por Deus. Apesar dela estar encurvada há 18 anos, ela frequentava a sinagoga, ela estava ali adorando a Deus. É por esta razão, irmãos, que nós não podemos negligenciar a adoração no dia do Senhor, no domingo, na santa convocação que Ele faz para a sua igreja. Segunda verdade, o dia do Senhor é um dia de libertação. O dia do Senhor é um dia de libertação. Veja o que diz o texto, o versículo 12. Lucas 13, 12. Diz a palavra: vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 3, vamos ler juntos? E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. A Deus. A libertação no dia do Senhor não é apenas para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, mas também para aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Essa mulher está diante de Cristo. Essa mulher fazia parte daquela igreja. Essa mulher estava adorando naquela igreja. E diz a palavra que ela foi liberta daquela enfermidade. É bem verdade, irmãos, que em Deuteronômio 5:12, Moisés, fazendo uma recapitulação do dia do Senhor, ele diz: guarda o dia de sábado ou o dia do descanso para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Versículo 15, então diz Moisés: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Em Deuteronômio 5:15, Moisés faz uma recapitulação de Êxodo capítulo 20, e ele apresenta uma informação muito importante, que o povo deveria guardar o dia do Senhor, porque foi o dia da libertação lá do cativeiro egípcio, dia de libertação. É bem verdade, meus irmãos, que o Senhor já nos libertou. Nós estávamos presos ao império das trevas, mas o sangue de Jesus Cristo, a obra de Cristo Jesus, nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho, no reino de amor. No entanto, há necessidade, ainda assim hoje, de libertação para os crentes, para a nossa vida. Não precisa você levantar a mão, mas será que não existe nada na sua vida que você tenta vencer? Será que não existe um pecado que você tenta transpor? Será que não existe uma dificuldade que você tenta se libertar? Será que não existe algo difícil na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã, que você não necessita de libertação? Essa mulher, irmãos, fazia parte da igreja. Essa mulher fazia parte do rebanho, estava ali adorando a Deus, tinha recebido essa libertação do Senhor por causa do advento lá do Êxodo, em Deuteronômio capítulo 5, retratando do que aconteceu em Êxodo capítulo 3, a libertação. Essa mulher estava lá junto com o povo, adorando a Deus, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. No entanto, essa mulher precisava de libertação nesse ponto aqui, dessa enfermidade física que ela tinha. Nós também, irmãos, precisamos de libertação.
em muitas áreas da vida, em muitos momentos da nossa vida, em muitas lutas da nossa vida. E o dia do Senhor é o dia de libertação. O dia do Senhor, quando estamos reunidos na igreja adorando a Deus, nós estamos na presença de Deus e Deus está falando conosco, e o Espírito do Senhor está tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, está rompendo de nós toda barreira, todo pecado, toda maldição, toda escravidão, está tirando tudo de nós, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que nos afasta dEle. Ele está rompendo, Ele está tirando por meio da sua presença, por meio da sua palavra, e isso acontece no dia do Senhor, no dia de culto, de adoração ao Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, Ele está também tratando e libertando o seu povo de muitas áreas que precisam de libertação. O mesmo Cristo que libertou seu povo quando Ele andava na Galileia, libertando do juízo do pecado, libertando da condenação, libertando de enfermidades, libertando de pensamentos e ideologias contrárias ao reino. O mesmo Cristo que operava milagres e libertação é o mesmo Cristo que opera milagres e libertação no nosso meio hoje. A IPBU tem um culto de libertação. Igrejas reformadas também têm culto de libertação e de cura. E esse culto de libertação e de cura acontece no culto solene, onde o povo se reúne para adorar verdadeiramente a Deus de modo bíblico e aceitável pelo Senhor, onde o Senhor se faz presente, operando maravilhas no meio do seu povo. Deus está presente aqui, libertando gente, transformando vidas, abrindo a mentalidade, emancipando pessoas. Deus está levantando o povo e tirando as algemas desse povo. O mundo pode tentar agarrar você, o mundo pode tentar arrastar você, mas você vem para o culto no dia do Senhor e o Senhor liberta você, liberta a sua vida, repreende toda a artimanha de Satanás contra a sua vida, toda a artimanha do inferno contra a sua família, tudo que se levanta contra você, Deus está diante de você, libertando você, protegendo você, e por meio da sua palavra nós somos curados, redimidos, transformados, libertados diariamente pelo seu poder. Diariamente pelo seu poder. Há a necessidade dessa libertação, há a necessidade dessa cura, desse remédio, desse poder, e isso acontece dominicalmente todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Deus, porque nós devemos guardar o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um dia de libertação. Quanto menos você vem para o culto, mais preso você está do mundo, mais preso você poderá ficar às garras de Satanás, mais algemado você vai estar com você mesmo em seus próprios pensamentos e desejos carnais. No entanto, quando a gente vem para o culto, então o Senhor Cristo vem e nos trata, nos liberta, rompendo com todas as algemas, destruindo todas as cadeias, transformando as nossas vidas. Terceira verdade, o dia do Senhor é um dia de contemplação. O dia do Senhor é um dia de contemplação. Porque veja o que diz o texto. Olha aí o versículo 13, ou melhor, versículo 14. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler uma sua voz. Vamos lá? O chefe da sinagoga vai indagar o Senhor Jesus, dizendo que ele não deveria curar no sábado. Tem alguns chefes que é complicado, né?
o Filho de Deus, o Deus encarnado, na sinagoga, curando uma mulher abatida há 18 anos por causa de uma enfermidade, que diz a palavra que ela andava encurvada, que não poderia se endireitar. O Senhor Jesus está diante dela, cura ela, põe a mão nela, toca nela, liberta ela, ela é curada imediatamente. O chefe da sinagoga, ao invés de se alegrar, vai criticar. No sábado. Cura no sábado, no dia do Senhor. E aqui vai um alerta para nós, irmãos. Nós não podemos ser hipócritas, legalistas, fariseus, apenas religiosos que não se alegram com o que Deus tem feito na vida de outras pessoas. No entanto, há uma concepção certa desse chefe da sinagoga. A concepção certa é o que diz o texto do versículo 14: 6 dias há em que se deve o quê? Trabalhar. Isso está certo. O que está errado é a aplicação dessa verdade, quando ele continua dizendo: vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. A compreensão, quando ele afirma 6 dias há em que se deve trabalhar, essa compreensão está certa. Essa compreensão está certa. Mas a aplicação dessa compreensão está equivocada. Essa compreensão está certa porque está de acordo com o mandamento. 6 dias nós devemos trabalhar. No dia do Senhor, nós não podemos trabalhar. É pecado trabalhar no dia do Senhor, a não ser se não for um trabalho de misericórdia, como foi falado no sermão pela manhã. No entanto, se você pode vir para o culto, mas continua trabalhando, você está desobedecendo a lei de Deus. Porque o dia do Senhor não é um dia da gente trabalhar, mas é da gente contemplar, é da gente descansar, e termos uma contemplação, uma meditação daquilo que o Senhor está fazendo. Não apenas a contemplação no sentido de pararmos de trabalhar e dedicar esse tempo para meditar no Senhor, mas de contemplar o agir do Senhor, contemplar o que Deus tem feito, tem realizado. O que é que aqueles homens, incluindo esse chefe, o que é que eles contemplaram no dia do Senhor? Eles contemplaram a glória de Cristo, o poder de Cristo, a intervenção de Cristo na vida daquela mulher. Quando nós nos reunimos, irmãos, para cultuar a Deus, nós estamos contemplando Cristo, o agir de Cristo, a glória de Cristo no meio da sua igreja. Devemos trabalhar 6 dias, mas no dia do Senhor nós devemos descansar e contemplar o que Ele tem feito. A pergunta 117 do nosso Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor, o domingo? E diz a nossa confissão, nosso catecismo: o dia do Senhor, o domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso, por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares
para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia de descansar e cultuar ao Senhor, porque é um mandamento de Deus. É um mandamento do Senhor. Quarta verdade, irmãos, o dia do Senhor é um dia de compaixão, porque perceba o que diz o texto, versículo 16, ou melhor, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Versículo 16, por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Veja, o Senhor está reconhecendo essa mulher como descendente de Abraão, uma verdadeira serva de Deus, filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, tocando-lhe na sua saúde. Essa prisão era a saúde dela. Então, o argumento do Senhor Jesus é: você dá água para os seus animais, porque uma mulher não pode ser curada no dia de sábado? Os seus animais, eles são refrigerados, recebem essa refrigeração da água. Por que essa mulher não pode receber essa refrigeração do poder de minhas mãos? Diz o Senhor Jesus. Que hipocrisia é essa? Que legalismo é esse? Irmãos, o dia do Senhor é um dia de compaixão. Nós precisamos exercer compaixão para com o nosso próximo. Precisamos ter misericórdia para com aquelas pessoas que passam por necessidades. É um dia, irmãos, de exercermos também a nossa diaconia como igreja, de assistir os necessitados, de acolher aqueles que estão desabrigados, de ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. É um dia que nós podemos sim trabalhar no ato de misericórdia, de compaixão para com o próximo, para com os nossos irmãos e para com este mundo. A igreja de Jesus é responsável pelas obras de misericórdia, pelas obras de compaixão, e nós, portanto, devemos praticar também no dia do Senhor. Talvez você não tenha o dia da segunda, da terça, por causa do trabalho, por causa dos afazeres, mas você tem o dia do Senhor, o descanso para acolher, para ajudar os necessitados. Isso serve também de indicação e doutrina para a futura junta diaconal aqui da IPBU. Se não tiver tempo para assistir os necessitados, então olhe para o dia do Senhor, domingo. Vá à tarde, se junte com os irmãos para assistir e ajudar aqueles que necessitam de acolhimento, de compaixão e de misericórdia, porque o dia do Senhor é um dia de compaixão. Jesus teve compaixão dessa mulher e curou essa mulher no dia do Senhor. Aqui, irmãos, um ponto muito importante. Quando você negligencia o dia do Senhor por qualquer outra atividade, seja de recreio, de lazer, ou um trabalho que dá para você não trabalhar, você está pecando contra Deus, você está desobedecendo ao Senhor. Agora, quando você trabalha em um ato de misericórdia, em um trabalho de misericórdia, vou dar exemplos aqui, não é? Médicos, enfermeiros que trabalham em hospitais, farmácias, policiais, bombeiros, são profissões de misericórdia. Isso é lícito para um cristão trabalhar, porque é um ato de misericórdia. Mas se você trabalha e não é um trabalho de misericórdia, e pode nesse dia parar para descansar e cultuar a Deus, no entanto, continua trabalhando, você está desobedecendo ao Senhor. Você está em rebelião contra Deus, porque foi Deus que convocou você para adorá-lo nesse dia, para descansar e adorá-lo nesse dia. Quinto lugar, irmãos, o dia do Senhor é um dia de humilhação, porque perceba o que diz o texto ainda no versículo 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Versículo 17: tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrava
por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Quem manda no dia do Senhor não é você, é Jesus. O Senhor do sábado é o Senhor Jesus. O dia que nós paramos para descansar e para adorar, esse dia pertence a Deus. Não no sentido que os outros não pertençam, mas no sentido que é um dia onde você para todas as suas atividades, todo o seu trabalho, para estar reunido com a igreja, submetendo-se ao senhorio de Cristo em toda a agenda daquele dia. O Senhor, Jesus, é Senhor do sábado. Portanto, é um dia de total, irmãos, dependência dEle, de humilhação dEle, de confiar nele. Talvez você pense, pastor, não posso parar, porque senão eu vou perder dinheiro. Pastor, eu não posso deixar, porque senão eu não vou ter tempo de lazer, de ir para o campo do Central, ver o meu time jogar. Por mais que eu perca um culto, mas eu não vou ter o outro dia. Não, pastor, eu não posso parar para descansar ou estar nesse horário do culto, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu vou no shopping, eu tenho que comprar, eu tenho que investir, eu tenho que passear com minha família, eu tenho que levar a minha família para a praia, viajar, voltar. Perceba, meu querido irmão, nós vivemos em um tempo que tudo coopera para abandonarmos esse mandamento. No entanto, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Nós precisamos entender que existe algo de Deus para nós nesse dia, e que o Senhor, Ele quer que você pare tudo para estar junto com a igreja, adorando a Ele, glorificando a Ele. Ele é o Senhor da sua vida, e Ele preparou esse dia para que você se humilhe na presença dEle e esteja totalmente dependendo das suas diretrizes, da sua palavra, da sua providência, do seu poder, do seu milagre, daquilo que Ele opera e faz no nosso meio. O trabalho que você tem veio primeiramente da graça de Deus. O pão de cada dia que você recebe é por causa da graça de Deus. A saúde que você tem é por causa do trabalho da graça de Deus. O tempo que você tem é por causa da graça de Deus. Os recursos que você tem é por causa da graça de Deus. Tudo provém do Senhor. Portanto, meu querido irmão, não negligencie isso, achando que tudo depende de você. Eu não posso parar, eu tenho que estar. Não, você tem que parar, e você tem que confiar no Senhor. É um ato de humilhação e dependência de Deus. Você pertence a quem? Você serve a quem? A Mamon? Ao dinheiro? Aos seus sonhos? Você serve a quem? Você serve a Cristo. Então, nesse dia nós precisamos parar para estarmos na presença de Cristo. A quinta e última verdade, eu termino com essa última verdade, irmãos. Sexta verdade, né? O dia do Senhor é um dia, né, de ressurreição. O dia do Senhor é um dia de ressurreição. Vamos ler todos juntos o versículo 17. Tendo ele dito essas palavras juntos, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O dia do Senhor é um dia de vitória, é um dia de conquista, de exaltação e de ressurreição. Diz a palavra que, tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários, os seus inimigos se envergonharam. Esta realidade aqui está apontando para a realidade do Calvário, onde diz a palavra em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, que por meio da sua cruz, o todo escrito de dívida foi cancelado, e que na cruz do Calvário, Cristo encravou tudo que nos era prejudicial, e que na cruz ele despojou principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha, triunfando deles na cruz, conforme diz o apóstolo Paulo.
O dia do Senhor, portanto, é um dia de ressurreição, porque Jesus esmaga no Calvário a cabeça da serpente. Na sexta-feira, ele pisa sobre as obras de Satanás. No sábado, que é o último Shabat, o último dia de descanso daquela época da antiga aliança, ele está ali na sepultura, ele foi sepultado. E no domingo, o primeiro dia da semana, ele ressurge vitoriosamente, glorificado. Ele ressuscitou no primeiro dia, rompendo assim, irmãos, uma nova aliança, a aliança de que nele nós recebemos vida, libertação, ressurreição, por causa da obra de Jesus Cristo que ele consumou na sua ressurreição. É o dia de ressurreição, é o dia de vitória, porque Cristo ressuscitou no domingo. É um dia em que nós recebemos essa vida eterna, onde nós celebramos a vitória de Cristo sobre o império das trevas. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. É dia de ressurreição. Os inimigos da igreja, os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos do Senhor Jesus, foram todos, irmãos, envergonhados no Calvário e em sua ressurreição. É por esta razão que o dia do Senhor é um dia de vida eterna, de recebermos ressurreição, de celebrarmos a vida que temos no Senhor. Um pastor do século 17 questionou as suas ovelhas dizendo: por que vocês querem ressurreição? Por que vocês querem vida eterna com Jesus, se não conseguem viver um dia em 7 com Ele? O dia do Senhor, a cada semana, irmãos, é uma prévia do céu. Se queremos vida eterna, nós devemos também desfrutar dessa prévia do céu, que é estarmos reunidos no dia do Senhor para cultuar o Senhor, para louvar o Senhor, para agradecer e receber da sua palavra, do seu poder. A ressurreição, portanto, aconteceu no domingo, que é o dia da nossa libertação. Por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Porque o mandamento do sábado foi dado em relação à libertação do povo lá do Egito, conforme o livro de Deuteronômio capítulo 5. Guarda o dia de sábado, porque foi o dia da libertação, para que vocês lembrem que eu libertei vocês do Egito com mão poderosa. Essa libertação aponta para uma libertação maior, que aconteceu em Cristo. Moisés aponta para um profeta maior e perfeito profeta, que se chama Jesus Cristo. Cristo, portanto, veio a esse mundo, foi crucificado, sepultado e ressuscitou no domingo para nos libertar do império das trevas, para nos libertar do juízo eterno, para nos libertar da morte eterna, para recebermos vida juntamente com Ele. Não é isso que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios? Cristo morreu e ressuscitou, e vocês também ressuscitarão juntamente com Ele por meio da fé, porque vocês estão ligados a Cristo. O dia do Senhor, o domingo, representa o dia de vitória, o dia de ressurreição, o dia de vida. Eu termino essa palavra, irmãos, citando um pastor que foi meu professor lá no Seminário Presbiteriano do Norte. Ele tratando sobre esse dia, pastor Paulo Brasil, ele falou o seguinte: a esperança do crente nunca é frustrada. A sua esperança nunca é frustrada. Enquanto a eternidade não vem, temos sempre o dia do Senhor, o domingo, para nos lembrar que todos os inimigos foram vencidos, até mesmo a morte. Jesus vive e reina.
adoremos ao Senhor no seu santo dia. Fiquemos de pé, vamos orar.